Eu recebo os geólogos Amilcar Adami e Romeu Silva Souza, que é geólogo. Nós vamos tratar a respeito dessas histórias que estão ocorrendo por aqui. Desastres naturais, mudança na linha do rio, como é que anda essa história do levantamento do leito do rio, enfim, tem muita coisa. E aí, será que uma nova enchente está aparecendo por aí? Esse é o assunto que nós vamos tratar aqui agora, tentar entender. Tempo Real. Oferecimento Romanel. Você é a joia. Romanel, o seu complemento. E no cafezinho de prosa, que é o que nós vamos cuidar aqui agora, eu recebo Amilcar Adami e Romeu Silva Souza. Os dois são geólogos. Os dois trabalharam como geólogos aqui em Clínica Geral. Tinha um amigo lá na Bahia que se formou em geologia, mas foi logo para perfuração de poço de petróleo. Está se dando bem, deve estar rico, né? Está todo mundo rico na Petrobras. Bom, nós vamos falar sobre as ações do Serviço Geológico do Brasil na área de recursos hídricos e desses desastres naturais que estão rondando por aqui. Será que isso é assim mesmo? Será que tem coisa diferente? Roda a vinheta e eu vou conversar com eles aqui. Fique esperto. Vamos lá. Cafezinho de prosa. Oferecimento Supermercado Gonçalves. Barato todo dia. Venho pro riacho do navio pra ver o meu brejinho, fazer umas caçadas, ver as pegas de boi, andar nas vaquejadas, dormir ao som do chucai e acordar com a passarada. Sem rádio, sem notícia das terras civilizadas. Sem rádio, sem notícia das terras civilizadas. Bonito, né? Velho Chico. O velho Chico que tá aí sofrendo, meu amigo. O Chico, né? É verdade. Me lembro que a gente, quando estudava lá, o Rio São Francisco nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais, secou. E agora, como é que a gente vai ficar? E o Chico, para onde é que vai? Boa noite, Romeu, boa noite, Adami. Prazer em recebê-los aqui. Que legal que a gente pode estar conversando, porque eu acho que a educação é que pode nos redimir. E tudo que está acontecendo aí hoje tem a ver com a educação, até com a educação de dentro de casa mesmo, mas principalmente a educação ambiental ou a falta dela. Boa noite. Boa noite, Léo. Boa noite, os telespectadores do programa Tempo Real. É sempre um prazer estar aqui com vocês e trazer essa contribuição para a população, vocês, educação, informação é conhecimento, é educação. Contribuir exatamente, elucidar algumas dúvidas. Eu tenho acompanhado sempre, como colega Dani, algumas opiniões acerca do que está acontecendo em Rondônia, no Brasil, na América do Sul. Isso é um trabalho nosso do Serviço Geológico, exatamente, está a par do que está acontecendo e trazer explicações mais técnicas para aquilo, né? Que eu tenho visto, às vezes, ver no carro o pessoal dar uma opinião, da outra, e digo, nós precisamos ir lá no Léo. O Léo nos chamou algumas semanas, digo, hoje eu estou viajando, amanhã vai dar certo. Então, espero que aqui a gente possa trazer uma contribuição para a população de Porto Velho e do estado de Rondônia como um todo. E até onde vai nosso programa, qual o limite? Olha, não tem mais limite, né? Porque a gente, com essas plataformas digitais aí, a gente chega onde você tiver uma internet. Mas hoje nós estamos fazendo o programa aqui cobrindo 85% do estado de Rondônia através da televisão mesmo, da televisão aberta, essa local, TV Candelária e, enfim, e suas emissoras espalhadas por aí. Mas nós temos mais coisa aí, né? Quando tem a internet, meu amigo, aí a coisa despacha. Eu acho que a gente está falando para Marte hoje. Então, fazendo uma viagem virtual no estado de Rondônia, que eu nunca mais fui pelo interior, com esse negócio, está mais viajando para fora do estado, eu tenho ido no máximo até Ariquemes. Então, um abraço para todo o povo de Rondônia, esse estado maravilhoso que eu conheci e conheço dos Seringais, a capital. Eu tive esse prazer, desses quase 40 anos aqui de Rondônia, conhecer esse estado de rabo a cabo, como diz nosso caboclo lá no Nordeste. É verdade. Né? Adami, muito boa noite. Boa noite, Léo. Bom tê-lo aqui conosco. Boa noite, espectadores. É uma satisfação poder vir aqui trazer a nossa contribuição dentro da nossa experiência que acumulamos ao longo de todos esses anos e trazer um pouco de informação também a respeito do que a CPM está executando, no que ela tem contribuído, não só aqui no estado de Rondônia, como também nos estados vizinhos. Então, a atuação da CPRM, a nossa área de jurisdição, atinge também os outros estados e pode, então, quem sabe, através do sinal da TV Record, pode chegar até os estados vizinhos, e também a CPRM tem a sua atuação
desenvolvida. Bom, vocês, naquela época que a gente não... O que se falava é o seguinte: nós estamos sentados aqui em cima de 12% da água doce de todo mundo. Nós temos um aquífero chamado Guarani, que começa aqui e vai terminar lá no estado de São Paulo. A gente falava tanta coisa de água que eu pensei o seguinte: nós nunca vamos ter nenhum problema de água, a não ser lá no Nordeste, porque ali foi um local onde Deus esqueceu de batizar. Coisa nenhuma. Lá em São Paulo agora, hoje, começou a chover na Cantareira, gente. Quem está lá preocupado, já começou a chover. Mas no Rio Grande do Sul nós tivemos furacões, tivemos seca, enfim. A natureza endoidou, como diz minha mãe. A coisa ficou meio estranha. E nós passamos aqui durante 4 anos com 4 ocorrências esquisitas. 2 cheias do Amazonas, uma seca do Amazonas, no Rio Amazonas, uma cheia do Madeira, que me parece que é a maior de que se tem notícia. Mas aí nós tivemos mais a construção das usinas, aí aquela história do fenômeno das terras caídas, parece que o pessoal já esqueceu que existe, esqueceram da pororoca, esqueceram de que o rio está buscando o seu leito. E aí eu digo, bom, está na hora da gente trazer a academia para aqui, vou trazer gente que entende do assunto para falar a respeito do assunto. Existe alguma possibilidade da gente ter outra cheia já agora, igual aquela que nós tivemos no ano passado? Para os dois? Os números hoje não indicam que possa chegar àquela magnitude do ano passado. Eu gostaria até, fazendo uma abertura, a gente tem que entender assim, vamos falar um pouco quando eu tinha uma apresentação sobre governabilidade e recursos hídricos na América do Sul. Então, essa questão de disponibilidade de água, falar do ciclo hidrológico, a precipitação na América do Sul, ela é em média de 1.600 milímetros. Mas ela varia também de menos 10 milímetros na região mais da costa do Pacífico, lá da costa do Pacífico, e vai até 9.000 milímetros na serrania do Baldó, na Colômbia. Mas uma grande parte da precipitação na América do Sul é em média de 3.000 milímetros. O ano passado, houve um evento extremo na bacia do Mamoré e Beni. Nós chegamos a ter ali dia de 3.000 milímetros de precipitação. Então foi um fenômeno que começou a partir do mês de outubro, que não era período de chuvas intensas. Como está acontecendo seca em São Paulo agora, uma estiagem prolongada, a gente separa o que é seca e estiagem. Então uma estiagem prolongada teve essas chuvas intensas a partir de outubro. E para as pessoas entenderem a água, você tem que entender a água dentro do ciclo hidrológico. Você cai água, essa água, parte dela antes de atingir o solo já evapora, parte é absorvida pela vegetação, essa outra parte é infiltrada no solo, formando os lençóis subterrâneos, e que esse lençol subterrâneo é que mantém as vazões de longo período. Então, quando você quebra esse sistema, é o que está acontecendo lá em São Paulo. Então, o que aconteceu na nossa bacia do Madeira? A bacia do Madeira é uma bacia com uma área de 1.400.000 quilômetros quadrados, 51% dessa bacia está na Bolívia, 7% no Peru, está 41% mais ou menos aqui no Brasil. Então começou a chover, assim de forma anômala, a partir de outubro. O que aconteceu? Houve uma saturação do solo já quando iniciou o período de chuva normal, intensa, que é janeiro, fevereiro e março. Então, quando chegaram as águas do inverno amazônico, que a gente chama, o solo estava saturado. Então, a capacidade de absorção de água do solo já era praticamente zero. Então, o que ocorreu? Mais escoamento superficial do que infiltração de água. Ô, Romeu, aí vai a primeira pergunta. Isso tem a ver com desmatamento também? Lá, assim, o desmatamento, ele compromete muito a absorção de água, porque quem faz... Então, quando você tem área desmatada, você, em vez de ter infiltração, você tem mais escoamento superficial. Perfeito. E quando você tem mais escoamento superficial, você tem mais erosão. Quando você tem mais erosão, você tem mais assoreamento de drenagem. E quando você tem mais assoreamento de drenagem, você tem maior possibilidade de extravasamento, transbordamento dessa água que podia estar na calha natural do rio. Então houve uma chuva num período antecipado, e quando chegou o período realmente de inverno, não teve mais como essa água ficar retida lá em cima para ir absorvendo naturalmente, então ela veio embora, vamos de rio abaixo. E foi o que aconteceu, dentro de uma linguagem bem coloquial, foi exatamente isso que aconteceu na nossa região. Ou seja, a gente pode dizer que é aquela história da tal da fome com a vontade de comer, me parece que é isso. Eu queria que você aí nesse período houveram muitas interpretações, e as pessoas... que foi por causa das hidrelétricas do Madeira. Eu diria até o seguinte: as hidrelétricas ajudaram a não ter uma catástrofe para cá, porque elas não retêm água, que são usinas de bulbo,
turbina bulbo, que são mais a fio d'água, elas deixam passar, tanto que mostra que elas não interferem tanto, né? Que o aporte de sedimento, o Adame visitou muitas áreas aqui no baixo, aqui abaixo de Porto Velho, teve lugar de 3, 4 metros de Adame, de aterro de sedimento, então está passando tudo. Mas em parte elas retiveram, tanto que elas retiveram parte dessa água que houve o transbordamento e comprometendo a rodovia de Porto Velho a Rio Branco. Que houve um erro de cálculo aí, porque na hora de planejar essa hidrelétrica, já devia ter havido um planejamento para subir o grid dessa estrada, né? Então ficou muito abaixo de uma cota máxima, né? Me lembro que eu fiz uma reportagem que inclusive falava a respeito disso. Subiu naquele trecho ali em Ji-Paraná, alguma coisa, a gente jogar esse giral para cima. Eu ia lhe fazer uma pergunta aqui, que eu não sei se você sabe responder ou se tem alguma coisa, enfim. Mas, inicialmente, a usina de Jirau ficaria num determinado ponto, ela ficou no outro. Isso mudou de alguma forma? Isso comprometeu ou criou essas condições? Nós, como técnico, achamos estranho. Vocês sabem que o eixo da barragem de Jirau foi deslocado para Jusante, 9 quilômetros, e isso aí que viabilizou até o outro consórcio ganhar essa. Normalmente, o certo para nós, a minha opinião como técnico, entendeu, é que, mas nós participamos desses estudos da parte inicial, do ERIMA, para a implantação da hidrelétrica, para o consórcio FUNA, Odebrecht, o Serviço Geológico participou, fazendo o termo geologia, recursos minerais, geomorfologia e hidrogeologia. Então, o eixo mudou. Então, quem vai me dizer que comprou, mas não tem nada a ver com essa questão da cheia. Eu quero dizer o seguinte, as barragens, para mim, como técnico, como pessoa, assim, eu não vejo nenhuma explicação plausível, se vai assim dizer, como me convencer que as hidrelétricas afetaram a cheia em Porto Velho. Foi exatamente o que eu te expliquei anteriormente. Foi um período, uma chuva intensa, num período anômalo para aquela intensidade de chuva que caiu na bacia do... Como você está falando que é uma opinião pessoal, eu vou corroborar isso aqui, porque eu tenho a informação que eu recebi de um técnico do CIPAM, um meteorologista, que esteve aqui comigo. E na saída aqui, depois da entrevista, a gente fica ali, bate o papo, aproveita para conversar mais alguma coisa. E eu falei a respeito da usina, que não entraria ali nós estamos falando de ciclo de chuva naquele momento, e aí ele disse assim, Léo, tem uma coisa que eu queria falar e terminei não falando, é que as usinas acabaram ajudando a cidade de Porto Velho, exatamente isso que você falou, ajudaram, impediram que a cidade de Porto Velho e a jusante de Porto Velho tivessem um problema maior, poderia ter sido muito mais grave. E amanhã a partir das 6h50 o Novo Dia está de volta, destacando assuntos como utilidade pública, educação e segurança. Sem falar na interatividade, porque a sua participação vale brinde. Visita o camarim de Jorge Mateus. Participe! Se o Tim Maia estivesse aqui hoje, ele ia reclamar um bocado. Bom, a gente vai continuar com o papo. Adame, você ia falando uma coisa na hora que eu tive a obrigação, você sabe que eu tive a obrigação de lhe interromper. Me perdoe, mas não podia naquele momento, a gente não podia continuar. Mas sempre sobra tempo, né, Léo? Sobra, sim, sobra. Eu gostaria de contribuir um pouquinho também com a discussão, além do que o Rome comentou já, que o rio Madeira é um rio de porte, um rio de grande volume de água, grande vazão, com uma variabilidade sazonal expressiva, né? Muita água no verão, muita água no inverno, pouca água no verão, variando de 5 mil metros cúbicos por segundo até 60 mil, como foi esse ano. Então é um rio que tem uma dinâmica fluvial muito grande. Me fala aqui só uma coisa, 5 mil metros, 5 milhões de litros, né? 5 mil metros cúbicos por segundo, e varia até 60 mil metros cúbicos por segundo. Então é uma variação muito grande. Se bem que esse valor de 60 mil foi excepcional nessa inundação de agora. Perfeito. Então o Rio Madeira tem uma dinâmica fluvial muito grande, né? E a implantação do empreendimento do porte das usinas é óbvio que vai trazer alguma modificação, alguma alteração, todo o processo de erosão, deposição, assoreamento do rio. Então eu acho ainda que é muito prematuro você dizer
que a usina tem alguma responsabilidade ou não tem. Então há necessidade de estudo, de acompanhar o processo de deposição, de erosão ao longo de um ano hidrológico, ao longo de vários anos, para então formar uma posição mais clara e mais decisiva. Agora, Adame, tem uma coisa que eu gostaria que você me respondesse. Não foi o fator determinante, né? Independentemente de... A implantação das usinas, não, nós temos a convicção de que não foi a implantação das usinas que foi responsável pela enchente. Perfeito. Pela inundação. Tanto é verdade que a Bolívia sofreu muito mais do que o Brasil esse processo da intensidade de chuva, né? Perfeito. Foi um volume de chuva muito grande que não acontecia. Então foi uma série de fatores que formaram um conjunto e que provocaram essa inundação enorme aqui em Porto Velho. Como você comentou que esteve um climatologista já aqui alguns dias atrás, foi nessa do semana, CIPAM, eu não sei se ele falou, mas de qualquer maneira eu vou repetir, existe o tal de ciclo das chuvas. Isso. Então esse ciclo das chuvas que vem do Oceano Atlântico, então eles vão migrando pela Amazônia, chegando até a Cordilheira Andina. Então, da Cordilheira Andina, então sofre o efeito da zona de convergência, e aí então se dirigiam, uma parte voltava para a Amazônia e outra parte ia em direção ao sudeste. Cheguei a falar aqui até a respeito do fenômeno dos rios voadores, que eu acabei pedindo ao meu amigo Chico Lemos para recolocar no site de opinião, gente de opinião. Está lá, vale a pena dar uma passada, dar uma lida. Se você quiser entender um pouco mais a respeito dessa história de rios voadores, entra no Google, o Dr. Google lá, pesquisa, porque vale a pena, é um conhecimento que você vai acumular a mais. Os rios voadores, né? Então a chuva precipitou toda para cá e veio para Rondônia, e aconteceu essa inundação excepcional aqui no estado, né? E nós temos também, então, levar em conta que o Madeira também é um rio que tem um comportamento distinto a montante e a jusante de Porto Velho. A montante de Porto Velho, ele é um rio que está praticamente encaixado, com uma planície de inundação muito pequena, então a água toda tende realmente a migrar para o canal. Já abaixo de Porto Velho, ele já abre, tem uma planície de inundação maior, né? Então a água tende a se sofrer um processo de difusão. Então isso contribui também muito para que Porto Velho estivesse no meio do caminho de toda essa água, né? Obrigado, Enoque, da SOF, a SOF, a nossa querida Sociedade de Portos e Hidrovias, que vocês já tiveram tantas vezes lá para fazer trabalhos. Tem mais uma coisa que você falou aí, é o seguinte: esse comportamento do Madeira me parece que é típico dos rios que nascem em cordilheiras, né, em montanhas, né? Ele tende a ter essa caixa menor e depois ele se abre quando ele encontra quando vai para a planície, com a planície amazônica. Nós temos isso, ocorrências dessa bem nos Estados Unidos, bem parecidas, né? Canadá é o Mississippi, né? Alguma coisa assim. Agora, o Madeira, como é um rio de água branca, né, como assim é o Juruá, o Purus no Acre, que são rios de água branca, o próprio Solimões, então eles têm um grande volume de sedimento em suspensão. Então esses sedimentos que provocam oriundo da erosão andina. Então, como existe uma variabilidade altimétrica também muito grande entre as cabeceiras do Madeira e a região onde nós estamos, aqui em Porto Velho, ou seja, nasce com quase 100 mil metros e aqui em Porto Velho a 100 metros, então a força da água é muito grande, então vai erudindo e trazendo esse material em suspensão. É interessante, isso nos leva a acreditar o seguinte, que aquela crença popular, não vou dizer crendice, de que o Madeira é um rio que não se doma, é uma verdade, né? É muito difícil, né? A vazão dele também, a força da água vindo dos Andes, né? Então traz todo esse material, e por isso que nós tivemos agora, durante o processo de inundação, esse grande volume de sedimento depositado ao longo do Rio Madeira, a jusante de Porto Velho, como em São Carlos, né, Nazaré. Então, grandes volumes aqui em próprio Porto Velho, grandes volumes de material depositado. Embora mais de 80% do material que em suspensão, ele não vai depositar nas margens, nas ilhas, então deposita no próprio leito do rio.
Nós estamos ouvindo falar aí agora, principalmente durante a campanha eleitoral, nós ouvimos falar muito a respeito de dragagem do Rio Madeira. Eu vi ali agora o Enoque da SOF falando a respeito do assunto, e eu trabalhei na SOF. Eu sei que a gente tem aqui uma agência de transporte aquaviário que se preocupa muito com isso. Nós temos empresas para fazer essa limpeza de canais. Isso é possível? Qual é a frequência que isso deve acontecer? Há possibilidade da gente, de repente, em função de alguma causa natural, não ter a viabilidade de escoamento de barcos pelo Madeira? Enfim, o que a gente pode falar mais a respeito desse rio? É o que nós comentamos no início, Léo, que o processo das usinas, de implantação de usinas, existe uma fase de estudos que vai necessário para ver como é que o rio vai se comportar. Por exemplo, nós já sabemos que a jusante, logo abaixo das barragens, o processo erosivo é grande devido ao volume à força da turbulência das águas. Já um pouco mais abaixo, antes mesmo da ponte, você está vendo o processo de deposição do sedimento. Então, o processo de erosão e deposição está acompanhando de certa forma o fluxo das águas quando saem das barragens. Então, onde a turbulência é maior, onde a força da água é maior, provoca erosão. E onde tem um remanso, a velocidade é menor, está provocando a deposição. Então, isso é um processo que já está acontecendo. Não se sabe a real dimensão, quanto vai atingir, mas é um processo que o rio está buscando novamente o seu equilíbrio em termos de dinâmica fluvial. Adame e Rômel, nós temos aí obras que foram feitas em todo o mundo para contenção, para diques, para contenção, para domar a natureza de alguma forma. Nós temos aqui alguma coisa que começou a ser feita depois, inclusive, que as usinas já estavam em funcionamento, em função dos banzeiros que começaram a ocorrer. Quanto é que será necessário, e se é o tipo de obra que deve acontecer para que a gente tenha um impedimento do fenômeno das terras caídas nessa parte aqui, próximo ao porto de Porto Velho? Olha, até complementando o que o Adame fez, nós fizemos um trabalho para o quarto diálogo interamericano de gerenciamento de água, Foz do Iguaçu, em 2000. E lá nós levamos um trabalho, era análise geoambiental da hidrovia do Madeira. Meio com essa visão, que era dentro dos temas do encontro, lá eram as bacias transfronteiriças. E a gente já preocupado com isso, e na época nós tivemos um contato com a secretária-geral da UEA, que faltava um monitoramento maior para uma gestão. É importante você ter estações para esse monitoramento, tanto dessa questão do sedimento e dessa dinâmica da erosão. Então, alguns colegas que trabalham com a gente chama neotectônica e geologia estrutural, eles observam o seguinte, que esses rios da Amazônia, especialmente o caso do Madeira que nós estamos tratando, eles têm como forte característica uma simetria da tua rede de drenagem. O que seria? Nós temos um rio longo, uma determinada margem, e nas outras margens muito curtas. Por exemplo, você não conhece um afluente grande do Madeira aqui do outro lado. Praticamente os rios do Madeira, verdade. Eles são sempre aqui. Então isso é característica de um comportamento tectônico na bacia do Madeira. O Madeira está numa grande falha geológica, que a gente chama Madre de Deus e Itacoatiara, né? Então, e as outras falhas secundárias é que exatamente os rios estão encaixados nisso aí. E para alguns especialistas, isso está relacionado à orogenia andina e que ainda existe movimentação intraplaca. Dentro dessa placa, apesar da placa de Nazca estar por baixo da placa que formou os Andes da América do Sul, ainda existe uma movimentação intraplaca no período geológico recente. E dá, a gente sente aqui alguns tremores. Se você já teve a oportunidade de sobrevoar de Porto Velho até La Paz, chega em determinada região no Beni ali, você vê os lagos são quadrados, eles não têm aquele contorno. Estranho aquilo, né? Parece uma tábua de xadrez. Então isso é uma dinâmica, é um controle estrutural, que eu queria dizer, também é um controle estrutural dessa rede de drenagem. E nesse trabalho que a gente fez, a gente alertava, porque o rio uma hora está para lá e para cá. Tem deslocamento do Madeira que em 25 anos o rio deslocou 800 metros nesse trajeto aqui para Manaus. De uma margem para outra. Tinha uma ilha aqui do Madeira chamada Curicaca, que ela tinha 6 quilômetros de extensão. Hoje ela é uma cicatriz na margem do Madeira. Quem vivia naquela margem do rio ganhou esse terrenão todinho dessa ilha para aquela parte de lá. Então, naquele trabalho, nós recomendávamos o risco de tornar inviável essa hidrovia, porque numa economia globalizada,
A competitividade é um grande fator, né? Então, esse transporte fluvial, quer dizer, a navegação interior, ela é imbatível em qualquer outro modal de transporte. Que foi o que fez o grande desenvolvimento da Europa, do leste europeu, do Canadá, dos Estados Unidos, foi exatamente essa navegação interior. E a gente via nessa hidrovia de Madeira esse grande fator de competitividade, tanto para Rondônia, o Amazonas, o Acre e Roraima. E mostrava essas regiões frágeis, aliás, frágeis naturalmente ou vulneráveis a uma ação do homem, que não devia se deixar sem um cuidado maior a ocupação dessas áreas. Então ela teria que ter muito cuidado da ocupação. Aí você fala dragagem. Eu me preocupo o seguinte, você vai dragar agora, mas assim, as curvas de permanência que a gente faz quando a gente faz exatamente esse levantamento, mostra que algumas épocas do ano você tem que trabalhar com calado abaixo de 2 metros das barcaças. Então você pode até inviabilizar, porque o que fez exatamente, o que viabiliza o transporte é a grande quantidade de tonelada que você leva por vamos dizer, CV de arrasto, né, por cavalo de arrasto. Então se o calado diminui muito, você vai fazer muitos embarques até inviabilizar o transporte. Então até na época eu falei com o pessoal da MAGE aqui, que eu digo, olha, vocês iam fazer o seguinte, trocar, vocês estão fazendo manutenção de balsas na época do inverno e fazendo transporte na época do verão. Isso pode ter um problema lá. O que eles fazem no Canadá, naqueles lagos que congelam, lá na Rússia, exatamente eles programam para que o pico do transporte é exatamente quando as condições de navegabilidade estão favoráveis, né? Essa conversa está sendo ótima por dois motivos. O primeiro é que a gente verifica agora a real necessidade da BR-319. Nós precisamos ter essa estrada aqui pronta. Eu estou vendo aí a conversa de que, vamos ver o que a gente vai estudar, essa história de estudar, eu me lembro do nosso, do gasoduto aqui. Só falta 500 quilômetros, a gente vai receber o gás aqui, daqui a pouco não teve mais nada. E tem uma coisa que você falou aqui agora que me deixou com a pulga atrás da orelha. Você disse que o Rio Madeira, ele está sentado sobre uma falha geológica. E isso muda para mim, leigo no assunto, o conceito de que é uma caixa de rio muito baixa. Isso pode aumentar? Olha, o que para nós, também, a questão, por exemplo, esse aparecimento de rocha, vamos dizer, no Madeira, nas cachoeiras Santo Antônio, Nos 14 pedrais que a gente tem pra cá. Isso aí foi um surgimento, quer dizer, foram blocos nesse período geológico pra gente muito mais recente para nós geológicos, houve um surgimento de blocos. O Madeira, como a Adame falou, ele era um rio que já era até meandrante lá para cima, então já seria um rio no estágio senil. De repente aparece trechos retilíneos e exposição de rochas, que essas rochas são de uma profundidade de crosta maior, e elas afloraram exatamente que alguns blocos. Porto Velho se salvou dessa cheia, porque nós estamos dentro de um dos blocos, né, Adame, que isso ergueu. Esse bloco que foi sustentado por uma crosta laterítica, embaixo ele é uma rocha granitoide, foi que nos ajudou para que não tivesse. Até as pessoas perguntavam, como é que está a tua casa lá em Porto Velho com essa cheia toda? Não, foi muito pouco da cidade que foi alagada, considerando toda a área. Depois, se as minas, talvez tenham até umas imagens que nós temos da área de alagação, joga aí pra gente. A mancha. Eu até disse assim pro Adame antes de vir para cá, Adame, eu não sei se lá no Léo nós vamos lembrar de falar isso para ele, que os nossos planejadores, porque eu sempre digo, a gente aprendeu no planejamento estratégico que as grandes decisões, elas sempre nascem num ambiente adequado de planejamento. Planejamento se faz com informação e conhecimento. Hoje, essa não é essa aqui depois vai comentar sobre isso aí. Ela mostra o seguinte, quantos bairros em Porto Velho nós já vimos surgir? Rio Madeira. Isso aqui é a curva, mostrando que a curva, a curva esse ano, que é essa azul, ela está acima da média, né? Certo. Então, quer dizer, não tem risco. Ela ficou acima da média, ela está abaixo da média ali. Ela cruzou essa curva verde do meio, a média histórica do Rio Madeira. Então, essa curva azul, ela já está abaixo da média. Então, nós estamos 4 metros. Vem cá, vem aqui comigo, Adame. Essa aqui nós temos a curva de cheia máxima, né? Que é essa de 2014. Nós estamos aqui no mês de setembro e nós vamos ver que até aqui mais ou menos, final de agosto, a curva, aqui no final de agosto, a média, que é a curva desse ano, que é essa daqui, ó, azulzinha, ela estava abaixo, aí cruzou, ela está hoje abaixo da média. Então nós estamos com 4 metros hoje abaixo da média. Aliás, do ano passado, e estamos abaixo da média também. Você trouxe mais imagens aí? Eu queria aquela da mancha que mostra da enchente. Não, essa daí não, da enchente mesmo. Da enchente, pode ir passando. Deixa eu ter uma dela daqui.
Essa aqui tem. Essa aqui é quando a cota pode abrir a mancha de inundação aqui, quando a cota estava em 15,50. Então é só essas áreas em azul que atingiu da cidade, né? Aqui na área urbana. Vamos ver quando vai aumentando o rio. A cota. Nós temos a de 15,50, 18, 19,50. Vai ficar mais uma mancha marrom, a maior. Né? Não sei se ela pegou todas. Eu acho que não. Eu acho que nós temos aqui. Mas enfim, o que a gente quer mostrar? A outra dos mapas. Mas o que a gente quer mostrar? Aqui está a foto onde a água atingiu em cada ponto, quando a cota estava nessa prova. O que a gente quer chamar a atenção, Léo, é o seguinte. É que com esse mapa, com essas informações... Só um detalhe aqui, pessoal. Nós falamos tanto aqui, estamos falando para pessoas que não sabem exatamente como é que está essa situação. Essa daqui é a usina hidrelétrica de Santo Antônio, tá? Ela está aqui e Porto Velho está aqui, colado, 7 quilômetros aqui. Exatamente, descendo daqui, a gente tem aqui a cidade de Porto Velho. Somente para você explicar, a gente está falando aqui com pessoas que não conhecem até aqui a cidade, então a gente já vai mostrando aí. Então, o que significa o seguinte, esse trecho aqui maior, logo depois da usina, aqui e aqui, que é a entrada aqui, me parece, do bairro do Triângulo, por aqui assim. Isso aqui já, exatamente, essa parte do bairro aqui no bairro do Triângulo, onde a gente teve uma entrada maior de água, mas inundação. Quando a gente chegar na cota porque não veio, acho que eu passei uns mapas, não deu para copiar, de 18 a 19,50, então eu quis dizer o seguinte, mesmo com essa inundação pequena, pela escala do mapa, a gente mostra o seguinte, depois que eu cheguei em Porto Velho, eu me lembrei hoje, 5 ou 6 bairros foram criados para tirar as pessoas dessas áreas de risco. É aquele que a gente mora. Liberdade foi mais... Liberdade, Pedrinhas... Liberdade, esse aqui... Pedacinho de chão, lá o Vila Tupi, o Costa e Silva. Eu contei esse dia 5 ou 6, mano. Isso. Então hoje, os nossos, os gestores públicos estão está à disposição deles essa área de risco geológico, a ocupação para inundação. Então que se comece a onerar a ocupação dessas áreas em termos de cobrar muito, porque isso é um recurso para o Estado. Então, transformar essas áreas em parques, porque se tiver uma cheia, quando vier outra recorrência, não traz grandes danos para a população. Bom, eu vou falar aqui agora para vocês o seguinte, eu tenho um recado aqui para passar para vocês da Escola de Música Vila Lobos. A Escola de Música Vila Lobos de Porto Velho agora é uma escola conveniada com o Conservatório Brasileiro de Música do Rio de Janeiro e está com as matrículas abertas para 2015. Agora com todos os cursos reconhecidos pelo MEC, aulas individuais de piano, teclado, violão, guitarra, contrabaixo elétrico e acústico, violino, viola, violoncelo, saxofone, clarinete, técnica vocal e musicalização infantil a partir de 4 anos de idade. Olha que beleza! Informações pelo telefone 3223-4225 e acesso pelo site www.vilalobospvh.com.br. E tem mais o Facebook, em Vila Lobos PVH. Dá um pulinho até lá e seja muito feliz. Põe a música na sua vida, ensine seu filho, porque com música a coisa fica muito mais fácil. A gente até para fazer o programa aqui, a gente põe música, senão a coisa fica meio difícil. A gente está chegando ao final do programa e eu sei que tem coisas aí assim que a gente precisa falar já agora. Essa história que você tocou ali no final é o seguinte: nós precisamos pôr na cabeça dos gestores de Porto Velho que alguma coisa tem que ser feita ali no bairro Triângulo e naquela região. Não dá para conviver com a população da forma como vinha sendo feito. Retira dali, bota num bairro e daqui a pouco o pessoal volta para lá. No bairro da Balsa nós estamos vendo isso agora. Foi feito um outro conjunto habitacional do lado de lá da ponte. Mas tem gente lá que já está começando a colocar um aterro para fazer um barraquinho ali. A coisa não pode ser dessa forma. E aí, nessa hora, não adianta ser bonzinho, não. Tem que ser duro mesmo, né? Não tem que ser. Eu me lembro de uma época, não vai dar tempo a gente falar, tem muita coisa. Se a gente ia falar na parte de risco geológico, eu me lembro que teve uma época no Rio de Janeiro que geólogos alertaram para uma área de risco, parece que na região de Petrópolis, e o poder público que não podia tirar as pessoas das suas casas. Não podia tirar as pessoas das casas, mas depois tiveram que tirar para o cemitério, né? Não tiraram das casas, mas tiveram que levar porque houve uma catástrofe realmente bem séria. Léo, eu sei que o tempo é muito curto, mas assim, o que teve nessa questão da grande cheia de Porto Velho, que nos tranquiliza, é que houve pouca perda de vida. Eventos extremos, como aconteceu na Colômbia, em Petrópolis. Aquele da Colômbia, aqui perto da gente, na região de Armênio,
Os geólogos alertaram para as autoridades da cidade de Armênia que ia ter uma erupção do Nevada de Ruiz, o vulcão, ia coincidir com as chuvas intensas. Então ia dissolver neve, que ia trazer mais material, e as chuvas intensas. Os caras não evacuaram a cidade. Foi 25 mil pessoas que morreram. Pelo amor de Deus. Naquele outro da Venezuela, que foi muito próximo da gente também, faltou 17 mil pessoas. Então, o que nos deixa tranquilo é que, e a CPRM tem desses nossos 45 anos, a CPRM faz esse ano 45 anos, gerando informação geológica, hidrológica, desenvolvimento sustentável do Brasil. Por que é importante você conhecer o regime hidrológico? Levantar informação hidrogeológica para conhecer o regime hidrológico. Ele é importante para planejamento de hidrelétrica, para projeto de irrigação, abastecimento público, essas questões todas. E em Manaus, por exemplo, que tem um alerta de cheia. Aqui nós só não fazemos com muita consistência porque nós não temos dados além fronteira, né? Como eu te falei, 50% da bacia está acima. Mas como em Manaus está longe, da entrada da fronteira até Manaus, a gente tem um alerta de cheia para Manaus, já funciona há mais de 20 anos, com segurança em diz quanto vai chegar a cota do Rio Negro na cidade de Manaus, naquela área de risco, qual a população a ser atingida, quais as áreas, a quantidade de edificações que vão ser comprometidas com aquilo ali. Então a gente tem um aviso com 75 dias, com 45 dias anterior e 15 dias. E vamos em cima, 100% praticamente. Fazemos isso no Rio Doce, estamos fazendo isso no Pantanal, para evacuar a questão do gado, para não morrer. Então, esse é o trabalho do Serviço Geológico. E hoje, esse que não vai dar tempo para a gente falar, que eu ia complementar com a Dama, é a questão desse que eu estive contigo depois daquela região serrana, disse que nós estávamos fazendo um trabalho lá, que o igarapézinho que tinha 1 metro, no dia daquela enxurrada foi para 100 metros de largura, a altura de 55 foi para 10 metros. Então é um fenômeno extremo que a gente não tem como controlar, mas a CPM foi chamada pelo governo federal, está atendendo. Nós fechamos agora em outubro 850 municípios, onde nós caracterizamos a área de alto e muito alto risco. Então nós temos aí em torno de 15% do território brasileiro de área de risco geológico, tanto inundação, escorregamento, mas nós estamos atacando os mais críticos. Então o governo nos deu essa incumbência, nós concluímos agora 850 municípios, onde ele diz quantas pessoas estão na área de risco, quantos imóveis estão na área de risco, quantos setores daquele município estão na área de risco, qual é o processo dominante para esse risco. Então hoje o prefeito, como a Dama disse, o prefeito não tem dinheiro para resolver o problema, mas ele tem informação. Ele tem como buscar resolver o problema, porque ele tem informação para retirar esse caso aqui. Por que você vai continuar construindo equipamento público nessa área de inundação? Adame, eu estava me lembrando aqui daquilo que você falava, é o seguinte, hoje chegaram 600 mil reais, pelo amor de Deus. Eu não sei quanto é que vai ser o gasto total, o prejuízo total que essa enchente nos trouxe, mas 600 mil brincadeira. É obturação em quem não tem dente, né? Obturação em tatu. Não vai acontecer absolutamente nada. E eu recebi uma notícia muito boa de que estamos agora recebendo aí teremos a possibilidade desses alertas que você fala, porque o CIPAM está trabalhando também lá na Cordilheira, lá nos outros países, fazendo uma troca de informação. Era essa a ideia, que houvesse essa integração realmente entre nós, porque nós estamos ajusantes de todas essas bacias hidrográficas aqui da Bacia Amazônica. Então, o que for comprometido para ir lá vai nos comprometer mais ainda que estamos aqui embaixo. Da Enchico, da Francisco. Exatamente, O Léo, eu gostaria só de fazer 2 citações aqui. A primeira foi comentada aqui a respeito do município de Petrópolis, no Rio de Janeiro, e eu estive trabalhando lá dentro de carta de suscetibilidade que também a CPRM desenvolveu, e a gente comprova lá que realmente o município todo está em área de risco, né? Fizemos um mapa lá e praticamente o município inteiro ficou com a cor vermelha indicando que é área de alto risco. Então, realmente, sim, lá a situação é grave, muito grave. Felizmente, aqui em Porto Velho, em Rondônia como um todo, nós não temos esse problema. O nosso problema maior está associado a processo de inundação, né? Inundação e cheia dos rios. E a outra coisa que eu gostaria de comentar é a respeito desse planejamento de governo, né? A CPRM desenvolveu e continua desenvolvendo aí um programa chamado Geodiversidade dos Estados Brasileiros. E nós fizemos também o Geodiversidade do Estado de Rondônia, onde a gente coloca uma série de informações sobre o meio físico, adequabilidades, limitações, até mesmo atrações turísticas que o município pode ter. Então é um documento muito bom
para o planejamento gestores municipal, projetores. Isso já está à disposição lá na CPRM? Sim, está à disposição. Nós já distribuímos para todos os prefeitos, né? O prefeito de Porto Velho também apareceu. E eu faria entrega para ti aqui para poder divulgá-lo, para que alcance. Eu fico assim extremamente feliz. Alcance a maior massa possível de pessoas, para que consulte esse livro, que use esse livro, os conhecimentos, que foi um livro que não foi feito por uma pessoa, foi uma equipe de pessoas de várias áreas de atuação, de várias atividades profissionais. Então é um documento muito importante. Estamos concluindo agora do Acre também vai ser divulgado. Olha, muitíssimo obrigado. Eu gostaria que você divulgasse. Eu, como sou bom de pedir, eu vou pedir mais 2 exemplares para vocês, porque eu quero fazer doação para a minha querida Biblioteca Francisco Meireles, que essa semana me deu uma alegria de estar aqui conosco no programa. Agradecer muito a presença de vocês. Leve o nosso abraço aqui para o pessoal da CPRM. Eu acho que toda vez que a gente puder trazer aqui a academia e o que nós fazemos hoje para difundir conhecimento, a gente vai fazer. Esse é o compromisso que a gente tem aqui no programa. Falar tecnicamente a respeito de coisas que são do dia a dia da nossa população. Porque às vezes vem aquela história de que tem uma baba de caboclo que arrastou a terra para baixo. Isso não existe. A coisa está toda centrada em cima de ciência. E a ciência faz parte da educação. E somente a educação é que vai nos redimir. A educação é que vai nos colocar no bom caminho. Obrigado, Adame. Obrigado, Rômel. Nós é que agradecemos e dizemos aí para quem está nos ouvindo, na dúvida procure um geólogo, hein? Por favor. Chegamos ao final de mais um Tempo Real e eu quero convidá-lo para que amanhã você fique muito bem informado. Comece o dia bem informado. 6h50 da manhã, programa Novo Dia com Adilson Norato, Renata Beccaria. E agora para você, boa noite, bom sono e bons sonhos. Fiquem com Deus, fim de papo, ponha rock na sua vida e amanhã a gente se encontra aqui para mais Tempo Real. Tchau, tchau. Tempo Real. Oferecimento Romanel. Você é a joia. Romanel, o seu complemento.